madrugada de oração, madrugada de clamor, madrugada de resposta do Senhor. Como é que tá você? Tá tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? O seu Dia das Mães foi tudo bem? Espero que todos tenham tido um final de semana cheio das bênçãos do Senhor. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Tem espinho também, né? Mas enfim, nós estamos aqui nessa madrugada chuvosa, uma madrugada fria que o Senhor está nos concedendo, mas nos alegramos e regozijamos em tudo que o Senhor faz, né? Porque tudo que o Senhor faz é bom. Então tivemos aí um domingo aí cheio das bênçãos do Senhor, com o Dia das Mães, celebramos o Dia das Mães todo dia, mas a gente tem um dia específico, né, a qual é celebrado. Graças a Deus, meus filhos pôde passar comigo, graças a Deus, meus netos, e eu louvo a Deus por isso, né? Graças a Deus. Muito gratificante. À noite estive pela igreja, não teve escola dominical pela manhã, porque foi um domingo diferenciado, né? Porque muitos viajaram, muitos foram estar com as suas mamães, né? Mas à noite meu coração desejou de ir para a casa do Senhor, e assim o Senhor me concedeu, fui, já voltei, e estou aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. E bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz do Senhor Jesus, missionária Rosângela Guimarães, aleluia! Mais uma vez, fazemos um vídeo de oração com a palavra de Deus nessa madrugada de segunda-feira. Quero deixar uma palavra para mim, para você, aleluia, uma palavra bem pequenininha, mas que é uma palavra de grande importância, aleluia. Essa palavra se encontra no livro de Lucas 1, aleluia, Lucas capítulo 1, Lucas 1, aleluia, versículo 37, a qual diz: porque para Deus nada é impossível. Qual é a sua causa? Qual é a sua impossibilidade? Qual é a sua causa que você tanto precisa e para você é impossível? Mas para Deus não existe o impossível. Deus pode cuidar de tudo, Deus pode tudo. Nós não podemos, mas o Senhor pode, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! Basta uma palavra e Ele faz. Aqui a palavra do Senhor estava falando sobre o sacerdote Zacarias. Zacarias era um homem temente a Deus, sacerdote, temente a Deus. Ele tinha uma esposa chamada Isabel, todos os dois adiantados de idade, aleluia. A palavra parece dar parece um pouquinho com a palavra também com a história de Sara e Abraão. Ele tinha uma mulher, ele também já era adiantado de idade, e a sua mulher Isabel também já era adiantada de idade, aleluia. E ele foi sorteado, foi escolhido para queimar incenso lá. Ele era sacerdote, ou seja, ele foi escolhido para fazer a função que ele tinha que fazer. Enquanto eles faziam a função dele lá dentro, no templo, e o povo ficava esperando lá fora, aleluia, porque antigamente o povo não se entrava. Quem levava, quem acendia o sacrifício eram os sacerdotes, né? E assim caiu a vez de Zacarias. E Zacarias, a palavra do Senhor diz que Zacarias era um homem temente a Deus, ele e a sua esposa, aleluia. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus ouviu as orações de Zacarias. E quando Zacarias estava lá dentro, o que aconteceu? O anjo apareceu diante de Zacarias. E Zacarias se inclinou diante do anjo. E o anjo lhe falou: Zacarias, num tempo determinado, você terá um filho. E esse filho se chamará João. Esse filho se chamará João e vai ser um homem cheio de unção, cheio.
ele vai ser embriagado, não de vinho, mas sim embriagado do Espírito Santo de Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele vai abrir o caminho, ele que vai abrir o caminho, através dele, ele vai levar muitas almas para o céu, ele vai estar levando as boas novas, e é ele que batizará o Salvador, o Senhor Jesus. Quem é este homem? João Batista, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Zacarias falou assim, mas como pode? Eu sou um homem adiantado. Aí o anjo falou, por você duvidar das minhas palavras, você vai ficar mudo. Você não vai falar enquanto a criança não nascer. A sua esposa ficará grávida, mas você ficará mudo. E assim o sacerdote Zacarias saiu do templo. Mas quando Zacarias saiu, Zacarias já não falava mais. Aleluia. E o povo ali se maravilhou, porque alguma coisa aconteceu lá dentro que foi tão surreal que ele ficou mudo. Então o povo ali ficou... Ele não podia falar o que aconteceu, mas o povo ficaram maravilhados. E passou-se um tempo, aleluia, louvado seja Deus. Ele teve por sua mulher, né? E os dois, e ela ficou, Maria Isabel ficou grávida. Ficou grávida, aleluia, louvado seja. Isabel ficou grávida. E Isabel, depois de Isabel, o povo ainda se maravilharam mais ainda por ela ter ficado grávida depois de idade avançada, aonde vem essa palavra, porque para Deus nada é impossível. Aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, Deus pode fazer tudo. E a palavra do Senhor diz que a criança nasceu. E quando a criança nascesse, eles tinham que apresentar no templo. E dentro do seu coração, Isabel já tinha um nome. E Zacarias não podia falar, porque ficou mudo. Mas Deus, o anjo tinha falado que o nome da criança seria João. Aleluia. Então, chegando lá, todo mundo ia pensando que ela colocaria Zacarias, porque Zacarias era o nome do pai, então colocaria também Zacarias o nome do filho. Aleluia. E quando perguntou como é que seria o nome do filho, a Isabel falou, o meu filho se chamará João. Ué, mas todo mundo ficou assim de boca aberta, porque não tem ninguém da família chamado por João. Então, por que ela escolheu esse nome? Então, foram perguntar, foram saber da opinião de Zacarias. Zacarias não podia falar, mas ele pediu uma taubinha com a penazinha para que ele pudesse escrever. Aleluia, qual seria o nome da criança? E ao escrever o nome da criança, ele botou lá João. Aí, ou seja, todo mundo ficaram maravilhados, porque testificou, a Isabel falou e testificou, porque quando Deus faz, Deus não engana, Deus faz tudo perfeito, tudo que Deus faz é perfeição. Aleluia. Então, quando ele acabou de falar, ele começou a glorificar a Deus, que a fala dele chegou, porque se cumpriu o que o anjo tinha falado. Aleluia. Porque para Deus não existe o impossível. Então Deus concedeu, aleluia, a vitória que tanto Isabel pedia e Zacarias, aleluia, é que era um filho. E nasceu João Batista, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então eu quero perguntar para você, qual é a sua causa impossível que você tem? Qual é a sua causa que você precisa tanto receber, e você vê que é uma causa que não depende de você, a não ser a fé. A fé tem que vir de você, mas é uma causa impossível, causa que você não tem como fazer de maneira de jeito algum. Porque quando a gente pode fazer, a gente faz. Nós temos o exemplo da vida de Lázaro. Lázaro, quando morreu, já tinha 4 dias, já cheirava mal. E o que Jesus falou? Retirai a pedra. Ou seja,
retirar a pedra, eu e você podemos fazer. Mas quando Jesus falou assim, Lázaro, venha para fora. Aleluia, Lázaro veio. Lázaro obedeceu. Depois de 4 dias, a morte não paralisa o Senhor Jesus. Ou seja, para Deus tudo é possível. Qual é a sua causa que você tanto necessita? Eu continuo falando para você, continua perseverando na oração, que Deus é Deus para ouvir a sua causa. Ou seja, se tiver com alguma enfermidade, Deus é poderoso para te curar. Se estiver precisando de uma porta de emprego, Deus é poderoso para abrir. Se tiver uma causa na justiça, Deus é poderoso para que o juiz venha julgar essa causa. Se você estiver precisando de uma libertação, Deus é poderoso para libertar. Ou seja, Deus é poderoso para transformar a vida daquele que está na sarjeta, aquele que foi desenganado, aquele que a sociedade já diz, esse aí é uma escória, esse aí não tem mais jeito. Deus é Deus para fazer, Deus é Deus do impossível. Então eu não sei qual é a tua causa. Desculpa, eu não sei qual é a causa que você está necessitando, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus é o Deus do impossível. E eu creio que no tempo certo Ele fará. Ele fará o impossível na minha vida, porque eu também tenho uma causa impossível. E eu creio que o meu Senhor que vive e reina, aleluia, louvado seja o nome santo, por mim se levantará em meu favor. E eu creio também que por você o Senhor se levantará. O Senhor só precisa que nós vamos ter fé. Fé. O que é fé? Fé é eu colocar os pés e depois Jesus colocar o chão. Eu creio na minha pequenez de fé. É a fé. Eu creio, Senhor, no teu impossível. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que esperar, mas de uma coisa eu sei, vai acontecer. Você crê no impossível de Deus? Se você não crê, talvez você esteja falando, eu creio no impossível de Deus, mas eu creio que a minha fé está muito pequena. Peça ao Senhor fé, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus, vamos buscar fé em Deus para que nós possamos alcançar o sobrenatural do Senhor. Deus é Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então qual é a sua causa? Se é espiritual, física, financeira? Qual é a sua causa? Familiar? Deus é Deus. Sentimental, espiritual, familiar, emocional? Deus é Deus do impossível. Você crê? Você crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Você crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Você crê? Ponto de interrogação. Você crê? Se você crê, verás a glória do Senhor. Vamos estar orando em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa madrugada, Senhor, quero render graças a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade a qual o Senhor está nos dando, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, de estarmos aqui, orando, clamando, intercedendo e crendo no impossível do Senhor. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, para Deus não existe o impossível. Para Deus tudo é possível. Aleluia. Pai, é em Ti que nós elevamos nossos pensamentos, as nossas orações em Ti, porque cremos, Senhor, que Teus ouvidos não estão agravados, nem as Tuas mãos encolhidas. Cremos, Senhor Jesus, que só o Senhor pode fazer. Dependente, Senhor, eu não sei qual é, independente da situação que cada um está passando. Senhor, oro pelos inscritos, meu Senhor amado, conforme eu acabei de dizer, eu não sei qual é a situação que eles estão passando, mas o Senhor que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, Senhor, Tu sabe, Senhor, qual é a necessidade, Senhor Jesus, que cada um está enfrentando, meu Senhor. Senhor, conforme o que eu já falei, Senhor, o que é necessário para mim fazer, eu faço, Senhor. Mas o impossível é só o Senhor pode fazer. Senhor, eu não sei qual é a área que essa pessoa necessita de uma intervenção sua.
Não sei se é uma área da família, é uma área física, uma área, talvez uma enfermidade chegou nessa casa, talvez, Senhor, alguém, um ente querido, precise de uma libertação, transformação, salvação, Senhor Jesus. Talvez, Senhor, já tem uma causa, quanto tempo tem uma causa na justiça, Senhor, e não consegue, Senhor Jesus, de jeito e maneira que essa causa venha, Senhor, ser solucionada. Mas eu sei, Senhor. Se tu quiseres, Senhor Jesus, tu pode, Senhor, o papel que está lá embaixo, tu dá uma reviravolta, colocar o papel lá em cima e o juiz julgar essa causa. Você crê? Ah, Senhor amado, eu creio, Senhor Jesus, tu pode fazer o impossível. Pai, tem pessoas que necessitam, meu Senhor, que o Senhor venha estar abrindo a madre, Senhor, assim como Isabel, Senhor, já era adiantada de idade, Isabel não podia ter filho. Quantas pessoas sonham, Senhor, quantas mulheres sonham em ter um filho, Senhor, e não pode, Senhor, porque tem problema no útero, seu esposo também às vezes tem problemas, mas Deus é Deus do impossível, meu Senhor. Tu pode fazer o impossível, basta crer. Senhor, eu digo, Senhor, nesta noite, Senhor, Senhor, eu profetizo nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, se tem alguma mulher, Senhor Jesus, escrito, meu Senhor, escrita, Senhor, que tem, Senhor Jesus, dificuldade de engravidar. Senhor, eu oro pelo ventre dessa mulher. Eu oro, Senhor, pelo ventre dessa mulher. Digo, se o que estiver impedindo dessa mulher engravidar, eu repreendo, Senhor Jesus, e abençoo esse ventre, Senhor, para a glória do teu nome, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já abençoou esse ventre, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. E ela vai poder, Senhor, engravidar. E ela vai poder, Senhor Jesus, gerar. E essa criança irá nascer para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma esse filho, que Senhor que está, Senhor Jesus, essa mãe que está, Senhor, desolada, Senhor, talvez perdeu seu filho, Senhor, abraça, Espírito Santo, toma a direção de tudo, ó Pai, conforta, abraça, Espírito Santo, aleluia. Senhor, Pai de família, Senhor, talvez tem lutado aí constantemente, colocando um currículo para lá, currículo para cá, Senhor Jesus, e nada tem adiantado. Mas tu és um Deus do impossível, meu Senhor. Senhor, tu és um Deus do impossível, Senhor Jesus. Essa pessoa, Senhor, está com esse projeto, Senhor, tentando abrir um projeto, fazer, Senhor, tirar esse projeto do papel e arquitetar, Senhor, mas está com um pouco inseguro, Senhor. Coloca segurança no coração dessa pessoa, Senhor, que ela vai conseguir, porque o Senhor está na frente de tudo. Que essa pessoa venha colocar o Senhor na frente de tudo, para que tudo venha dar certo nesses projetos, Senhor. A qual essa pessoa está tentando, quer se levantar e quer abrir, Senhor Jesus. Senhor, repreende o mal, Senhor Jesus. Senhor, nos dá, Senhor Jesus, repreenda tudo que não provém de Ti. Nos dê um dia, uma semana cheia das bênçãos do Senhor Jesus. Senhor, repreenda as balas perdidas, Senhor. Cada dia mais a gente liga uma televisão, Senhor. É bala perdida, Senhor Jesus. É homicídio, meu Senhor. É casamento desfazendo, Senhor Jesus. Senhor, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, Senhor. Repreende esse mal, Senhor. Cada dia mais a violência, Senhor, aumentando. Os assaltos, Senhor, aumentando. A pessoa sai de casa, não sabe que se vai retornar, Senhor. Porque tantas balas perdidas, Senhor. Acho que a gente leva os filhos para o colégio, Senhor. De repente acontecem coisas tão ruins, Senhor. Ah, Senhor, só o Senhor para nos guardar. Se o Senhor nos guardar a nossa casa, em vão vigia o trabalhador. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, a nossa família, cobre-nos com o teu sangue, Senhor, guarda a entrada, guarda a saída, meu Senhor, repreende todo mal, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Ah, Senhor, já declaramos nesta madrugada, nesta noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, meu Senhor, a hora que essa pessoa vai ver esse vídeo, Senhor amado, que nenhuma arma forjada, Senhor, que o inimigo preparou, vai prevalecer não, porque maior é o Senhor para nos dar livramento, Senhor, e repreender o mal em nome de Jesus. Senhor, toma a direção dessa semana, segunda, terça, quarta,
quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Senhor Jesus. Senhor, nós vamos ter saída da nossa igreja, Senhor. Nós vamos para outra igreja, nós vamos ter o congresso, Senhor, das pérolas, meu Senhor Jesus. Senhor, nos leva, nos traz debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, repreendendo o mal, Senhor. Assim também peço, Senhor, repreende o mal na vida desses inscritos, meu Senhor. Toma eles nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei, Senhor, as suas necessidades, mas o Senhor, que tudo vê, que tudo conhece, Senhor, tu conheces as necessidades de cada um. Então ajuda cada um, Senhor, no seu dia a dia, Senhor, nas suas labutas, no seu trabalho, Senhor, aonde ele estiver, Senhor, se for, Senhor, para supermercado, Senhor, se for, Senhor, trabalhar, se for para o colégio, para a sua faculdade, Senhor, para a sua escola, Senhor, toma essa família nas tuas mãos, seja onde que eles for dar os passos, Senhor, não só lá, não só aí fora, Senhor, mas dentro de casa também, repreenda, Senhor, o mal, Senhor, abençoa, dá saúde, Senhor, traga saúde, Senhor, para essa casa, para essa família, Senhor. Muitas famílias estão desesperadas, angustiadas, com depressão, com ansiedade, com estresse, não dorme, não come, Senhor, tem uma vida agitada, Senhor. Toma as crianças também, Senhor. Repreenda o mal sobre a vida dessas crianças, meu Senhor. Guarda, protege, dá livramento, meu Senhor, de todo mal, Senhor. Guarda a nossa casa, Senhor. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Senhor. Nos cobre com teu sangue, nos reveste com as tuas armaduras, Deus. Eita, papai, nos reveste, Senhor. Ah, Jesus, e nos abençoa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Está começando a chover mais ainda, mais forte. Não sei se você está dando para escutar, ó. A pingueira, a goteira. Mas enfim, que venhamos ter uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de tranquilidade. Deus te abençoe. Beijo no coração. Se inscreva nesse canal, curta, compartilha, comenta e visualiza. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Ficam todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.